Tive a maravilhosa oportunidade e o privilégio de dar uma palestra em Grand Rounds em cerca de meia dúzia de escolas médicas, talvez mais. Nós a chamamos de 5 baldes da morte. Em geral, ela começa comigo colocando um balde grande e 4 baldes pequenos. Depois peço ao corpo docente e à equipe da Faculdade de Medicina que citassem uma morte fatal. Como é que as pessoas morrem? E eles jogam as coisas fora e usam derrame, ataque cardíaco e acidentes de carro. E gripe e todo esse tipo de coisa. E eu jogo tudo em um desses baldes não identificados. Geralmente nem faço a pequena. Sorteio ali. Mas tem sido interessante. E acho que foi na Universidade da Virgínia. Eu fui há 2 minutos, mais ou menos, talvez mais. E tudo se encaixava perfeitamente em um desses 5 grupos. E isso se repete, e se repete, e se repete. E talvez eu tenha ficado perplexo uma vez. Falarei mais tarde sobre o que foi isso, se é que isso é importante. Mas, de modo muito geral, tudo o que você pode imaginar é comumente ouvido. As mortes comuns se enquadram em uma dessas categorias. E depois que eles jogam as mortes para mim, e eu as coloco, o que acontece em seguida? E eu rotulo essas coisas. E elas são crônica, microbiana, genética, cinética e tóxica. Portanto, temos a doença crônica, microbiana, que são os insetos, os vírus, as bactérias, os fungos, os prions, essas coisas desagradáveis. Depois temos a genética, que é ter escolhido os pais errados para obter um efeito negativo líquido. Cinética, tiro, facada, acidente de carro, quedas. Tóxico, que é simplesmente ser envenenado. Coloquei alguns exemplos aqui para que você possa ver. E obesidade e derrame. Para uma doença crônica, temos como exemplos o derrame, a doença arterial coronariana, o diabetes, a obesidade, a hipertensão e a doença renal crônica. É importante observar que isso representa cerca de pelo menos 6% de nossos gastos médicos em nossa despesa médica descontrolada. E são pelo menos 6% dos gastos, 80% das mortes. Esses são 14% dos gastos, ou 20% das mortes. E eu chamo isso de divisão intencional, porque o importante aqui para nós, como crossfitters, é que temos uma solução para esse lado. E qual é a solução? É sair do sofá e deixar os carboidratos, porque nossa alegação é que é o sedentarismo. E o consumo excessivo de carboidratos refinados, a toxicidade dos carboidratos, alguns dizem meio brincando, e são a principal causa do que está acontecendo nesse balde. Mas esses comportamentos, o sedentarismo e o consumo excessivo de carboidratos refinados, são decisões voluntárias. Às vezes isso é chamado de doença do estilo de vida. Não se trata de um estilo de vida. Isso não tem nada a ver com férias na Riviera, ou ter um barco ou um bom carro. Ou tirar férias. Não é um estilo de vida. São 2 comportamentos patológicos, 2 comportamentos deletérios e extremamente prejudiciais que foram escolhas. Portanto, a solução aqui é comportamental e será curada pelo comportamento ou será medicamente tratada. E se você olhar para a nossa crise atual, essa coisa que nos prende trancados dentro de casa e todos estão a 1,5 metro de distância uns dos outros ou mais, o que aconteceu é que o vírus SARS-CoV-2, que é o agente, o vírus responsável pela doença Covid-19, escapou do balde microbiano e aterrissou no balde da doença crônica e essencialmente iniciou um incêndio na lata de lixo com uma precipitação de morte para misturar metáforas. Essas pessoas desse lado têm muitas comorbidades no balde da doença crônica que não tendem a se encaixar no balde microbiano, genético, cinético ou tóxico. Portanto, se você foi vítima do gás de nervos VX, provavelmente não foi vítima de botulismo ou envenenamento por arsênico. Isso seria muito incomum. E o mesmo acontece com um acidente de carro. Alguém que tenha batido o carro há uma pequena porcentagem de vítimas de acidentes de carro que também foram esfaqueadas. Mas você pode ver que para cada um desses casos, eles não tendem a ser considerados comorbidades. Mas nesse caso, se você tiver uma, é extremamente provável que tenha 2. E quando você tem 3 ou 4, é incomum não ter as outras. Simples assim.
Portanto, temos que nos perguntar, esses são os caras mortos? Queremos nos perguntar, e faz sentido chamar tudo isso as mortes que estão acontecendo aqui, e essa é a maioria esmagadora delas. 95% das mortes em Nova York, 99% na Itália. Portanto, é justo dizer que as mortes estão ocorrendo aqui em pessoas que já estão gravemente doentes e idosas. Qual foi o número da Itália? 99%. E da população tinha comorbidades. E a média de comorbidades era de 2,7 e a idade média era de 81 anos, com uma expectativa de vida de 82 anos. De fato, Ferguson, do Imperial College, disse esta manhã que das 20 mil mortes que poderiam ocorrer na Inglaterra, na Grã-Bretanha. Desculpe-me pelo número de 500 mil, eu errei, meu modelo não funcionou direito ou algo assim, mas desses 20 mil, ele está dizendo agora que metade deles iria morrer no próximo ano de qualquer maneira. E isso talvez seja mais insensível do que eu gostaria de ser, mas eu também não teria divulgado o número de 500 mil. Mas eu vejo isso como mortes por doenças crônicas. O que mais poderia prejudicar as pessoas nesse grupo? Vamos dar uma olhada na cinética. O que uma queda implica para alguém obeso, diabético, que teve um derrame, que é hipertenso, uma queda no banheiro? Para uma pessoa com doença crônica, ela tem o mesmo resultado que para uma pessoa saudável de 25 anos? De modo algum. E isso também se aplica a uma toxina, qualquer coisa cinética, qualquer tipo de problema genético e qualquer micróbio criará uma precipitação de morte mais rápida nessa multidão. E o último ponto, vou repetir mais uma vez porque é muito importante, o CrossFit resolve isso, a medicina é babá.